Livros Enigmas da Psicometria dos Fenômenos de Telestesia, de Ernesto Bozano. Capítulo 2. Os Fenômenos de Telestesia. No glossário que precede a obra principal de Friedrich Miers, a significação do vocábulo telestesia, ou seja, telepatia, vem assim definida: percepção à distância, implicando uma sensação ou visualização direta de coisas ou condições, independentemente de qualquer veículo sensorial conhecido, e em circunstâncias que excluem a presunção de serem as noções adquiridas originárias de mentalidade estranha do percipiente. A seu turno, o professor Charles Richet deu uma definição análoga, nos seguintes termos: conhecimento que tem o indivíduo de qualquer fenômeno não perceptível nem cognoscível pelos sentidos normais, e estranhos a toda e qualquer transmissão mental, consciente ou inconsciente. Fica, assim, bem entendido que, antes de classificar entre os fenômenos telestésicos, ou seja, percepção à distância, telepatia, um caso de clarividência, é preciso indagar se ele se pode esclarecer por meio de modalidades outras, mediante as quais se verificam os fenômenos telepáticos e também, às vezes, os de criptonesia, ou seja, literalmente, memória oculta, é a memória inconsciente ou a memória ancestral. Ou ainda memória subliminar, como, por exemplo, nos de objetos perdidos, graças a um sonho revelador. Segue-se daí que, aplicando essa regra às manifestações da clarividência em geral, verificamos poderem ser os fenômenos presumidos de visão ou percepção supranormal reduzidos à transmissão ou leitura de pensamento e, em parte, a fenômenos de criptonesia. É indubitável, sobretudo, nos casos em que a lucidez é adquirida por intermédio de pessoas presentes ou de objetos entregues aos sensitivos, psicometria, pertencentes a pessoas distantes, porém vivas, a presunção da leitura ou transmissão do pensamento parece fundada, as mais das vezes. Nesses casos, efetivamente, não se obtém apenas visualizações de objetos ou ambientes distantes, mas também percepções do temperamento, do caráter, do estado emocional, afetivo, mental das pessoas ausentes. Raramente as imagens dos sensitivos se reportam ao presente, antes, o que abrolha é o passado e por vezes o futuro, todas aquelas condições e circunstâncias diretamente imperceptíveis à vista comum, e mesmo indiretamente pelo cérebro e pelos centros ópticos. Daí resulta que, no limite das manifestações em apreço, essas circunstâncias resolvem o problema prol da leitura ou transmissão do pensamento subconsciente. Ao demais, isso não obsta que os fenômenos de telestesia, ou seja, telepatia, possam eventualmente produzir-se em paralelo aos de clarividência telepática. Como atestam e provam outras modalidades de fatos nos quais já não se trata de pessoas capazes de serem psicometradas, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns, à distância, mas da visualização direta de objetos ou meios independentes de qualquer percepção telepática do pensamento subconsciente de um terceiro. Cumpre notar, todavia, que, mesmo no caso dos fenômenos de telestesia, tudo contribui para provar que não se trata de visão propriamente dita, nem mesmo visão indireta com o concurso dos centros ópticos, mas, sim, de visualizações alucinatórias verídicas. Aqui o professor Islop chamaria imagens pictográficas transmitidas pela personalidade subconsciente, e excepcionalmente por entidades desencarnadas, a fim de informar a personalidade consciente daquilo que lhe interessa. Restaria, pois,
resolver o árduo problema do recurso empregado por essa personalidade subconsciente, no intuito de entrar em relação com o objeto ou ambiente distantes, de feição a percebê-los, a conhecê-los ou a documentar-se a seu respeito. Mais adiante voltarei a esse ponto tão importante, já que para o momento o que importa é enunciar elementos outros de análise, esperando que a narrativa dos episódios nos ofereça, sucessivamente, essa oportunidade. Isto posto, entro logo a fundo no assunto a versar. Antes de tudo, importa considerar algumas categorias de fenômenos, que apresentam afinidades de origem com os fenômenos da telestesia. Lembrarei, em primeiro lugar, os fenômenos de rabidomancia, ou seja, método de adivinhação por meio de varinha mágica, descoberta de fontes subterrâneas por meio da vara divinatória, e os da hipersensibilidade anormal em certas fobias especializadas, nas quais o sensitivo experimenta horror insuportável por tal ou tal inseto, ou qualquer outro animal, a ponto de o perceber oculto e lhe pressentir a proximidade. Omitirei aqui as experiências de rabidomancia, ou seja, método de adivinhação por meio de varinha mágica, porque todos as conhecem, e me limitarei a contar um caso de fobia especial. Primeiro caso. Respigado de Light, 1914, página 155. Contra um médico que, achando-se na província, teve ocasião de conhecer um cavalheiro, o qual lhe confessou que a mulher era sensível à vista de uma aranha, a ponto de lhe perceber, ou antes, adivinhar a aproximação, e quando isso sucedia ela enfermava, experimentava náuseas, um esgotamento geral que chegava até a síncope. Tais sintomas desapareciam, entretanto, logo que descobriam e matavam a aranha. A ele não lhe tardou o ensejo de verificar por si mesmo o curioso fato, que assim relata. O novo cliente veio alta noite solicitar-me auxílio para a esposa, que adoecera subitamente. E acrescentava. Ela teima em afirmar que há uma aranha no quarto, mas eu nada pude descobrir. Parti imediatamente e fui encontrar a referida senhora num estado de depressão nervosa deveras inquietante, de modo a presumir-se um possível desmaio. Pálida, pulso quase imperceptível, a respiração dificultosa e curta. Disse-me que se sentia muito mal e estava convicta de haver uma aranha ali na alcova. Diante daquela insistência, julguei-me no dever de secundar o marido e entramos logo a esmerilhar todos os recantos e frestas, no propósito de acalmar a enferma, apenas, pois convencidos estávamos ambos de que aquilo não passava de cisma. De fato, nada encontramos e já nos dispunhamos a renunciar a uma pesquisa tão ridícula, quando a enferma confessou que a sua impressão era de que a aranha estava no cabide. Esquadrinhamos, então, minuciosamente esse móvel, mas debalde. E ficamos persuadidos de que a paciente estava abusando da nossa boa vontade e diligência. Foi nessa altura que tive a ideia de suspender o cabide da cimalha ornamental, ou seja, moldura nas paredes internas de um edifício, e, tanto que o fiz, uma grande aranha preta surgiu a correr sobre as roupas, na direção de um buraco da parede, onde sumiu. Entreolhamo-nos, então, surpresos, fazendo eu um sinal ao marido para que nada dissesse da ocorrência. Não obstante, a doente acabava de dar um grande suspiro de alívio, dizendo: até que enfim, achastes. A nossa precaução fora inútil, o sexto sentido da paciente não a iludira. Meia hora depois ela readquiria o seu estado normal e, tanto que lhe garantimos o tapamento do buraco, readormeceu tranquilamente. Tais as curiosas modalidades com que se têm reproduzido certas fobias especializadas e que manifestam, na aparência, uma certa afinidade de origem com os fenômenos da telestesia propriamente dita.
contudo, convém não nos precipitarmos na sua identificação. E o mesmo devemos fazer com os casos de rabidomancia, ou seja, método de adivinhação por meio de varinha mágica. De fato, analisando as circunstâncias, constatamos uma diferença marcante entre as modalidades desta espécie de fenômenos. Nas fobias especializadas, o sensitivo percebe exclusivamente a presença de uma aranha ou de um gato, mas não pode determinar-lhe a espécie, a cor, a forma, o que demonstra não se tratar, absolutamente, de visualização. Na rabidomancia, igualmente, ele percebe apenas a existência da água subterrânea. Na telestesia, pelo contrário, o clarividente especifica e descreve minuciosamente o objeto visualizado. Assim, se trata de uma carta, lê o conteúdo. Portanto, no primeiro caso bastaria admitir que o sensitivo perceba apenas os eflúvios vitais do animal, para termos a explicação dos fatos, e nos casos de rabidomancia, que perceba as emanações da água. Mas na telestesia, tratando-se de visões detalhadas, de conhecimentos precisos ou de esclarecimentos verídicos sobre objeto imperceptível aos olhos do corpo, achamo-nos em face de uma situação radicalmente diversa, e certamente inexplicável pela hipótese dos eflúvios vitais, ou das emanações de um líquido. E somos, então, levados a concluir que não há entre as duas ordens de fatos uma identidade de origem, mas somente uma analogia aparente. Nessas condições, se eliminarmos as categorias de fenômenos suprarreferidos, os que demonstram afinidade real de origem com a telestesia são os chamados fenômenos de aloscopia, visão macroscópica e microscópica no interior dos corpos. Mas, de qualquer forma, também não me deterei muito nesses fenômenos, porque, ainda que tudo nos leve a crer sejam eles efetivamente de natureza em parte telestésica, não podemos excluir a possibilidade de jogar, a seu respeito, com a hipótese da leitura do pensamento subconsciente. Limitar-me-ei, portanto, a citar um só exemplo de aloscopia, precedendo de algumas observações, no sentido que venho de indicar. Segundo caso. Extraído da Revista Científica e Moral do Espiritismo, 1900, página 358. O Dr. Moulton conta o seguinte caso de sua observação pessoal. Há 3 anos enferma, a senhora G. definhava de dia para dia. No mês de maio último, o seu mal se agravou a ponto de ser chamado um dos grandes médicos de nossos hospitais. O mestre diagnosticou uma tuberculose generalizada e prescreveu regime e medicação adequados. Passado ainda um mês e malgrado 2 visitas do mesmo professor, piorando a enferma, foi a meu conselho chamado outro médico. Este fez outro diagnóstico, outras prescrições, que, por sua vez, nada adiantaram. E todos nós esperávamos o desenlace a cada instante. Por minha vez, tive a lembrança de consultar o Sr. Alfredo Muni, utilizando uma mecha de cabelos da enferma, sem que ela ou alguém de tal soubesse, e no só intuito de satisfazer minha curiosidade. Diante do vidente, depois do exame sonambúlico, que durou alguns minutos, disse ele. Pode-se dizer que essa senhora não está enferma, muito embora esteja prestes a afinar-se. A continuar assim tratada por tantos médicos, a ingerir quantos remédios lhe receitam, não viverá mais de 3 meses. Ela tem qualquer coisa no ventre, coisa que não vejo bem o que seja, mas deem-lhe purgativos enérgicos e terão revelado a causa do mal. Segui, com prudência, o conselho. A enferma estava debilitada, pesava apenas 64 libras, 29 quilos, e era de estatura pouco acima da mediana. Mas tive, efetivamente, a chave do enigma. Tratava-se de solitária, de uma legítima tênia.
Hoje, essa moribunda desfruta perfeita saúde, tendo recuperado a alegria e o bem-estar. Ao leitor deixo o cuidado de tirar as conclusões e direi apenas que deploro não sejam semelhantes casos estudados como merecem. As publicações dos antigos magnetólogos, ou seja, aquele que é versado em magnetologia, ou seja, estudo dos efeitos magnéticos produzidos por características magnéticas da matéria, que é o estudo dos efeitos magnéticos, tanto quanto as dos pesquisadores contemporâneos, estão repletas de casos desse gênero. Assim, tem o Dr. Moulton toda a razão em deplorar que eles não prestem maior consideração, a bem da humanidade sofredora. Do ponto de vista da hipótese telestésica, esse caso não apresenta grande valor probante. Poderíamos também explicá-lo supondo que o sonâmbulo aurice na subconsciência e da enferma os esclarecimentos fornecidos, pois de fato não se poderia negar categoricamente que o subconsciente da enferma conhecesse a existência da tênia nos seus intestinos. Depois dessa categoria de fenômenos, apresenta-se, em ordem progressiva, um grupo experimental de pesquisas a que mais precisamente conviria denominar visão através dos corpos opacos, de vez que abrange a leitura de invólucros lacrados, de livros fechados, sem esquecermos as célebres partidas de carta jogadas com cartas cobertas, pelo famoso sonâmbulo Alexis Didier, e atestadas por numerosos experimentadores. Inclusive o famigerado prestidigitador Robert Houdin. Seja como for, não me deterei a relatar exemplos de leitura de invólucros lacrados, visto não ser possível evitar a objeção de que o invólucro atua psicometricamente, colocando o sensitivo em relação com a pessoa distante que o manipulou e, por conseguinte, que a leitura do conteúdo se reduz a fenômeno de clarividência telepática. De resto, a objeção parece ter fundamento, se bem que isso não signifique, absolutamente, que todas as experiências similares devam ser necessariamente interpretadas em sentido telepático. Possível mesmo é que assim não seja, mas a hipótese telepática sempre fica, para neutralizar o valor de tais experiências, desde que as queiramos considerar como a prova da realidade telestésica. O que demonstra que a telestesia pode muitas vezes constituir a melhor explicação dos fatos é o exame dos próprios erros e falhas de interpretação em que incidem os sensitivos, erros e falhas que mal se ajustam à explicação telepática, tanto quanto irresistivelmente sugerem a telestésica. Assim, nas conhecidíssimas experiências do Dr. Ferrou, Análise de Ciências Psíquicas, 1896, página 193, e 1897, página 321, a sonâmbula leu, correntemente, o conteúdo do invólucro fechado, mas incidiu num leve engano, assaz significativo. Aos cantos do papel estavam escritas as letras A, B, C, D, e a sonâmbula não viu a letra e repetiu. D2. C. Ora, a verdade é que a letra se encontrava coberta por duas obreias coladas à dobra do papel, a sonâmbula declarara que as obreias e o barbante lhe interceptavam a vista, e o B, invertido, assemelhava-se perfeitamente ao algarismo 2. No curso de outra experiência, a mesma sonâmbula leu corretamente o conteúdo do invólucro, exceto o endereço, declarando não poder fazê-lo por se achar coberto pelos barbantes. E foi verificado que, de fato, 2 ou 3 voltas de fio branco, sobre o envelope interior, ocultavam totalmente o sobrescrito. Ora, incontestável é que os erros desta espécie tendem a demonstrar a realidade da visão telestésica, pois se tratasse de clarividência telepática, a sonâmbula teria podido ler na subconsciência dos assistentes as letras A e B, tanto quanto o endereço do envelope.
São circunstâncias estas que precisam ser consideradas. Mas, de qualquer forma, não me ocuparei dessas experiências de invólucros fechados, limitando-me a examinar as que, com elas afins, não se compadecem com a objeção telepática, tais como as realizadas com livros fechados e cartas de jogar. Terceiro caso. Começarei pelo testemunho do célebre prestidigitador Odin, concernente às experiências dele próprio, com o sonâmbulo Alexis Didier. Eis como a 16 de maio de 1847 se dirigia ele ao Marquês de Mirville. Conforme tive a honra de lhe comunicar, esperava uma segunda sessão, a qual assisti ontem, em casa de Marcilet, e foi mais estupefaciente que a primeira, de modo a não me deixar qualquer dúvida quanto à lucidez de Alexis. Escusado é dizer que ali compareci de ânimo feito a vigiar aquela partida de écarté, que tanto me havia impressionado. Desta feita, tomei as minhas precauções, mais que da primeira, pois que, desconfiado de mim mesmo, fiz-me acompanhar de um amigo cujo temperamento calmo poderia apreciar tudo friamente e estabelecer um tal ou qual equilíbrio no meu julgamento. Eis o que se passou e pelo que se verá se algum dia sutilezas quaisquer puderam produzir efeitos semelhantes aos que passo a citar. Desembrulhei o baralho que comigo levava e cujo invólucro tive o cuidado de marcar, prevenindo a possibilidade de uma troca. Embaralhei as cartas, visto caber-me o dá-las, e dei-as com todas as cautelas de um profissional experimentado na sua arte. Precauções inúteis. Alexis me deteve, designando uma das cartas que eu acabava de lançar à mesa diante dele, disse: "Tem o rei. Como pode sabê-lo, se a outra carta ainda não saiu?" "Vê-lo-á", continue. Efetivamente, tirei o 8 de ouros e a carta dele era o rei do mesmo naipe. Continuamos a jogar, de modo assaz estranho, dizendo-me ele de antemão as cartas a saírem, ainda que tendo eu o baralho oculto entre as mãos fechadas, e estas embaixo da mesa. A cada carta minha, respondia ele com outra do seu jogo, sem virá-la, e que, afinal, correspondia sempre, perfeitamente, com a de minha jogada. Voltei dessa sessão maravilhado e convencido de que é absolutamente impossível que o acaso produza efeitos tão extraordinários. Assinado, Robert Odin, na obra de Mirville intitulada Dos Espíritos e Suas Manifestações, página 30. Nessa experiência é evidente não quadrar a hipótese telepática, visto que não havia ali subconsciência humana, presente ou ausente, que pudesse conhecer o desdobramento do jogo e as cartas de R. Odin. Quarto caso. Neste segundo exemplo, as observações de natureza telestésica foram obtidas por meio da escrita automática, o que em nada altera a essência dos fatos. O naturalista e biologista russo Alexandre Wilkins, conta-nos Análise des Sciences Psychiques, 1892, página 185, algumas experiências de lucidez que ele mesmo realizou por meio da escrita automática, das quais respigo as passagens essenciais. Para fazer a experiência, tirei ao acaso uma carta e depositei-a sobre a mesa, de modo que ninguém pudesse vê-la e anular a prova mediante uma possível involuntária sugestão mental. Depois, propus a um dos assistentes, a senhora Zeguinoff, esposa de um coronel residente em Tashkent e que possuía alguma prática de escrita automática, que revelasse a carta por esse processo. A proposta foi aceita com hilaridade geral e eu próprio não estava longe de considerá-la, a priori, como absurda. Todavia, completo foi o êxito, a carta foi exatamente designada. Daí por diante, repeti muitas vezes a experiência, variando-lhe os processos,
como, por exemplo, fechando a carta num envelope, substituindo-a por uma palavra escrita, um desenho geométrico, etc. E os resultados sempre foram mais ou menos completos. Notadamente, tal como parece terem feito todos os pesquisadores desse gênero de fenômenos, constatei dias favoráveis e dias desfavoráveis para essas experiências. A carta não era nunca nomeada em uma só palavra, imediatamente. A operação demorava e somente à força de reiteradas perguntas vinha, fragmentariamente, a designação da carta. Às vezes, a resposta vinha entrecortada de palavras inúteis e mais ou menos amáveis, traçadas pelo lápis. Eis um exemplo. Que carta é essa? É uma figura. Que figura? Um barrete. Um valete, então? Procura tu mesmo e verás. E a cor? Vermelha. A uma nova pergunta colimando resposta definitiva, o lápis respondeu traçando um losango. Virou-se a carta e era efetivamente um valete de ouros. Aqui, o Dr. Wilkins arrisca uma hipótese toda sua, para explicar os fatos e diz: pode-se concluir com segurança, cremos, que o organismo humano possui a faculdade de perceber por via telepática a impressão de objetos inanimados. Nos casos aqui indicados, as vibrações moleculares, tendo por sede a face inferior da carta, foram transmitidas ao cérebro do experimentador. Vibrações correspondentes produziram-se neste último, ou, por outros termos, o cérebro recebeu uma impressão, uma imagem da superfície inferior da carta, inacessível ao órgão visual. Por que permanece inconsciente essa impressão? Não saberíamos dizer, mas, certo o motivo, fraca intensidade talvez, impede-lhe penetrar os domínios do discernimento individual consciente, para ficar oculta nos mais vastos domínios do inconsciente. E o indivíduo poderia passar a vida inteira a contemplar uma carta pelo reverso, a constatar-lhe a forma, sem se precatar que no seu cérebro reside uma imagem da outra face. Falamos, bem entendido, de pessoas normais. A intervenção de um ato inconsciente desvenda a realidade da existência dessa imagem. Essa teoria de Wilkins, puramente indutiva e gratuita, vale, em suma, tanto quanto as outras, na sua maioria. Somente não haveria necessidade de chamar visão telepática ao que não comporta, absolutamente, esse termo, de sorte a gerar confusões teóricas deploráveis. Com efeito, é preciso não esquecermos que o vocábulo telepatia serve exclusivamente para designar os fenômenos de transmissão do pensamento à distância entre dois cérebros, cujos fenômenos são suscetíveis de explicação teórica destacada e profundamente diferente da que se impõe para explicar o fenômeno de relação qualquer à distância, entre um cérebro pensante e um objeto inanimado, ou seja, o que se convencionou chamar justamente telestesia. A diferença entre as modalidades dos dois grupos de fenômenos é enorme, tal como já assinalei, de vez que nos leva a deduções teóricas divergentes e de capital importância. Quanto à observação de Wilkins relativa à demora na indicação da carta e à fragmentação das respostas, em seguida e à mercê de reiteradas perguntas, notarei que esse processo é tão comum na fenomenologia em apreço, que pode ser considerado como de regra. Consequentemente, não podemos deixar de perguntar: por quê? Por isto. A maneira fugacíssima pela qual se apresentam ao sensitivo as imagens reveladoras permite supor que o estado de relação clarividente seja de extrema instabilidade, instantânea por assim dizer, e daí o esforço necessário do experimentador para restabelecer incessantemente esse estado de relação, por meio de insistentes perguntas, destinadas a estimular a subconsciência do sensitivo. Citarei, a propósito, a seguinte observação do Dr. Wiltre,
relativa a uma sonâmbula que descobriu um cadáver no fundo de um pântano. Era-me preciso repetir continuamente as perguntas. Que vê? Nada vê? Está vendo o fundo? E se acontecia calar-me um instante, ela começava a ressonar profundamente. Proceedings of TSPR, volume 7, página 77. Quinto caso. Neste outro caso de percepção telestésica de cartas encobertas, é preciso notar esta particularidade, de ser a personalidade mediúnica quem indicou corretamente as 5 cartas, mandando-as extrair de 5 baralhos e assim demonstrando-se capaz de guiar as mãos inconscientes dos operadores. Esse fenômeno não constitui nenhuma novidade em metapsíquica, mas qualquer confirmação ulterior, que dele tenhamos, cresce de importância pelo valor teórico que poderia revestir para a interpretação de algumas categorias de experiências supranormais, a partir da adivinhação por meio de cartas, cartomancia, e deixariam, então, de ser simples métodos empíricos destinados a provocar a hipnose favorável ao afloramento de faculdades subconscientes, para terminar nos grupos de fenômenos de precognição, tais como predição de números de sorteios lotéricos ou de situações individuais futuras. Nesse caso, não se trataria mais de fenômenos de precognição no sentido estrito da palavra, mas de fenômenos telepaticamente determinados pela personalidade mediúnica, que de antemão os anuncia. Posto que estas notações não se liguem ao tema de que aqui nos ocupamos, acreditei dever consigná-las pelo interesse que apresentam e por estar o incidente a que se referem ligado, combinado com um caso de telestesia. Este caso eu extraí dos Análises de Ciências Psíquicas, 1919, página 54, faz parte de uma série de experiências organizadas em Bruxelas, 1915, na residência do engenheiro Sr. Henri Poutet. Eis o documento verbal da sessão de 15 de maio de 1915. Presentes: H. Poutet, Sra. P. Maurice D. Jane, Fim, Sra. S. de Vader, convidado. Salvo indicações em contrário, todas as operações são executadas de acordo com as instruções tipológicas, ou seja, é a forma de comunicação obtida pela sucessão de pancadas ou batidas curtas feitas em algum material rígido, usualmente madeira, produzindo ruídos, da entidade extasia. A Sra. P. toma um jogo de 52 cartas, as embaralha, parte e tira uma carta de todos ignorada, para depositá-la debaixo de uma estatueta. Trata-se de adivinhar essa carta. Maurice D. Médium, diz a Divader que tome de um outro baralho e, depois de entrançar, deposite-o em cima da mesa. Maurice toma do seu alfinete de gravata, espeta-o rapidamente no baralho e pede ao convidado que tome, sem procurar vê-la, a carta que se acha no fundo, fazendo-a passar depois pela outra, debaixo da estatueta. Chamam essa operação pignage. 3. Início da nota do editor. 3. Pignage, a falta de outro termo, poder-se-ia traduzir fustigamento. Fim da nota do editor. A Maurice D. incumbe proceder à operação chamada do pêndulo. Para isso, o convidado toma de um terceiro baralho, que entremeia à vontade, e espera. Maurice D. tira do relógio e segura a corrente pelo polegar e indicador, de modo a constituir um pêndulo oscilante, à superfície da mesa e na altura de 1 centímetro. O convidado toma, então, do baralho por ele baralhado e vai fazendo passar carta por carta debaixo do relógio do médium, mas sem virar a carta e, portanto, sem que alguém possa vê-la. Quando chegou a 12ª carta, o braço que mantinha o pêndulo contraiu-se, o relógio agitou-se e oscilou violentamente.
Disse o médium que era preciso retirar aquela carta e colocá-la debaixo da estatueta, com as outras duas lá anteriormente depositadas, mas, bem entendido, sem procurar vê-la. Stasia pede, em seguida, que Maurice D. e Sim procedam à operação chamada eliminatória, que consiste em arrumar as cartas dos baralhos, em 2 pacotes, para ir descobrindo-as depois, sucessiva e simultaneamente, eliminando-as do mesmo valor, à medida que se vão apresentando. Assim fazem os 2 assistentes indigitados e a eliminação acaba por deixar uma carta desconhecida para cada um dos operadores. Essas 2 cartas são as que passaram por baixo da estatueta. H. Poutet diz para Stasia: quererás explicar-nos o que pretendes obter? Ao que ela responde: sim, que Maurice escreva. Este, por sua vez, toma o caderno de notas, assenta a pena no papel, depois de traçar alguns rabiscos informes, escreve automaticamente: As de ouros. Stasia em seguida: procurem ver o que está debaixo da estatueta. Divader, o convidado, algo céptico, apressa-se a retirar todas as cartas passadas sob a estatueta, resultantes das sucessivas e diversas operações executadas com 5 baralhos diferentes. Sua fisionomia incrédula se desfez para logo em atitudes de pasmo e sobressalto cômicos, pois todas as cartas viradas eram ases de ouros. Nessa narrativa, o fenômeno de percepção telestésica é de tal modo nítido e inconteste que dispensa comentários. Apenas de extraordinariamente notável é que ele se reproduzisse 5 vezes consecutivas, sem incertezas nem falhas. Relativamente aos 4 métodos pelos quais foram retiradas as cartas dos 5 pacotes, importa assinalar, especialmente, a operação chamada eliminatória por causa da duração da relação telestésica. A esse respeito, diz o Sr. Henri Poutet: efetivamente, salta aos olhos que os 2 operadores Maurice D. e Sim, sob uma falsa aparência de livre-arbítrio na escolha do número de pacotes e de cartas que os compõem, não passam de instrumentos nas mãos de um poderoso X, que vê, continuamente, e por todo o tempo da operação, as cartas remanescentes, e eide constantemente com precisão desconcertante, sobre o sistema muscular dos operadores, para obrigá-los a nunca juntar as cartas remanescentes e correspondentes à carta colimada. 6º caso. No caso a seguir-se, publicado por Light, 1904, página 233, trata-se de um documento extraviado e depois encontrado por intermédio de um clarividente. Mas, do ponto de vista formal das manifestações, não difere muito dos precedentes. O documento referia-se a vastos domínios rurais de um tal William R. Gerby, e Siley, advogado do mesmo, tinha estado em São Paulo, Minnesota, a fim de pesquisar, sem conseguir encontrá-lo. Exposta a situação, continua o narrador. Decorridos alguns dias, o advogado Siley voltou a São Paulo acompanhado de um clarividente, que aparentava ter uns 50 anos de idade. Esse clarividente foi conduzido aos arquivos oficiais e lhe deram o número do documento extraviado, bem como o resumo do seu conteúdo. Esse número era 86.575, mas o advogado por descuido escreveu 85.575. Tendo em mente este número, o clarividente iniciou o trabalho caindo num como transe sonambúlico, tornando-se muito nervoso. Depois de correr os arquivos de ponta a ponta, aproximou-se do advogado para dizer que ele, advogado, cometera um erro, mas sem o especificar. Siley começou negando, mas o sensitivo insistiu, categórico, e assim acabaram por verificar o erro de numeração.
Retificado ele, o clarividente, de olhar extremamente carregado, recomeçou a sua tarefa, percorrendo a passos rápidos e agitados, em todos os sentidos, as divisões do arquivo, que retinham mais de 90.000 documentos perfeitamente idênticos ao colimado. Depois de algum tempo, murmurou: Não, não está aqui, está mais acima, e retomou logo a caminhada de vai-vem, com uma das mãos erguida e apontada para os arquivos. De repente, estacou. Levantou o braço à maior altura possível, tirou um maço de papéis da prateleira e, dirigindo-se aos presentes em tom de absoluta certeza, disse: Aí tem o documento que procuram. O diretor do arquivo, Major Robinson, rodeado dos seus auxiliares, para logo descreu das faculdades clarividentes do homem, visto que o pacote assinalado tinha o número 46.133. Há engano, não pode ser, exclamou um dos funcionários. Mas o clarividente abriu o pacote, no meio de outros muitos papéis concernentes a um processo de divórcio, encontrou o documento desejado. E com gesto de perfeita serenidade, como se nada de extraordinário houvesse acontecido, entregou-o a Cilei, sem nada dizer das suas faculdades supranormais. Houve quem aludisse à telepatia mental, mas logo reconheceram a improcedência da hipótese, de vez que ali ninguém sabia onde se encontrava o documento. E assim, muita razão teve o diretor ao exclamar: Eis aí um dos fatos mais extraordinários que tenho presenciado na minha vida. Havia nos arquivos 100.000 pacotes de documentos legais e, sem a intervenção do clarividente, não resta dúvida, aquele papel se consideraria perdido, achando-se, como se achava, entranhado num processo liquidado e classificado, que ninguém se lembraria jamais de consultar. Ao advogado Cilei perguntaram como tivera a ideia de recorrer àquele homem e ele respondeu que, momentos antes, esse mesmo sensitivo lhe havia predito que o filho enfermo não morreria, posto que os médicos o tivessem desenganado. Ao demais, conhecia-lhe outro êxito e foi por isso que resolveu utilizar-se das suas faculdades para descobrir o documento. Nessa narrativa deparamos com um pormenor assaz enigmático, qual o de o sensitivo perceber que o número fornecido não correspondia ao documento extraviado. E como o incidente se deu depois de haver o sensitivo percorrido de ponta a ponta os arquivos, a única explicação plausível consistiria em supor que, ao passar junto do pacote número 85.575, houvesse percebido não se conter nele o documento rebuscado. Nesse caso, o incidente também seria nitidamente telestésico, ou seja, telepatia. Demais, mesmo no que toca à descoberta, nota-se detalhe de molde a nos fazer crer que a orientação telestésica se verificou de forma análoga. É assim que exclama o clarividente: Não, não está aí, está mais acima, o que demonstra, a saciedade, haver ele percebido a distância e a existência do documento, localizando mais acima, tanto quanto perceber a sua não existência no pacote número 85.575. Sétimo e oitavo casos. Vindo a propósito expor alguns exemplos de leitura a olhos fechados, é justo dar preferência às experiências feitas com Alexis Didier, sonâmbulo justamente célebre, do qual já falamos nesta obra. Começarei pela seguinte passagem do memorial de M. Mirville, concernente às sessões organizadas por ele, com Robert Houdin. R. Houdin, depois de retirar do sonâmbulo as vendas inúteis, tirou do bolso um livro e pediu-lhe que lesse determinado trecho da 8ª página. Alexis picotou com um alfinete 2/3 da página e leu. Depois dessa triste cerimônia: Basta, disse Houdin. Vejamos.
Nada de semelhante se encontrava na 8ª página, mas na página seguinte, na mesma altura, lê-se: depois dessa triste cerimônia. Não é preciso mais, exclamou Oldin, que prodígio. De Mirville, Proceedings of T.S.P.R., volume 7, página 24. Agora um segundo exemplo, tomado ao memorial de Alphonse Karr, o célebre escritor francês. Alguém pediu um livro de entre os 30 que se encontravam ali na sala. Retiraram-se as vendas de Alexis e apresentaram-lhe uns livros abertos. Ele perguntou qual a página que deveria ler. O livro estava aberto na página 139, ele respondeu. Vejo na página 145, neste ponto, indicando 2/3 da página, em caracteres itálicos. Os Mistérios de Paris. Recomeçamos a prova com outro volume, pedimos ao sonâmbulo que lesse a 10ª página, a contar da que ele tinha vista. As palavras inculcadas por Alexis não estavam na página indicada, ele esclareceu. Neste caso fui além, pois certo estou de as haver lido. E de fato, essas palavras se encontravam 4 ou 5 páginas além. Henri Delage, o sono magnético explicado pelo sonâmbulo Alexis, página 138. É curioso assinalar que em 3 experiências Alexis se enganou 2 vezes na página. É uma coincidência que em nada prejudica a significação telestésica dos fatos, mas pode constituir elemento não desprezível para a investigação das causas. 9º caso. Estes seguintes episódios foram obtidos por processos mediúnicos. Eis os termos em que ao diretor da revista Light se dirige o Sr. F. H. Wortley Benenson, Newton Lodge, Chepstow. Os 2 seguintes incidentes parecem-me pouco comuns e poderiam, como tais, interessar aos seus leitores. Há alguns anos, experimentando com a mesa girante, escrevi um nome num pedaço de papel, fechei-o na mão e pedi ao amigo, assentado na outra extremidade do velador, que me dissesse o referido nome. A mesa logo se movimentou e soletrou exatamente esse nome. Escrevi, então, 2 outros nomes, que foram do mesmo modo decifrados. São resultados, esses, que se podem explicar pela telepatia e não aludo a eles senão a título de introdução para este segundo incidente, que a telepatia não pode explicar. Quando vi que a mesa respondia com exatidão às minhas perguntas, tomei de um livro e, sem o abrir, meti-lhe um dedo entre as páginas e pedi-me indicasse o número da página em que mantinha o dedo. A mesa bateu 172 pancadas nítidas e lentas. Abri o livro e verifiquei que o dedo estava entre as páginas 172 e 173. De outra feita em que se achava presente um dignitário da igreja, meu amigo, repetimos a mesma experiência com absoluto êxito. As únicas diferenças na produção dos fatos foram estas. Que a resposta foi dada por meio de rapes, pancadas internas na madeira, em vez de pancadas batidas pelo pé da mesa, tipologia, e também o modo pelo qual foi ditado o número requerido. Começarei por dizer que, transcorridos alguns anos sobre essas experiências, o amigo já se não recorda do número adivinhado, e assim, para clareza da exposição, tomarei qualquer número, seja 254. Inútil dizer que essa substituição em nada diminui o valor da experiência, cujo resultado foi tão completo quanto o da precedente, com a garantia de exatidão do número 172, jamais por mim esquecido. O referido amigo achava-se assentado à mesa, o eclesiástico introduziu uma folha de papel no livro fechado e perguntou o número da página atingida. 2 pancadas bateu a mesa. Perguntamos. Pronto? Resposta. Não. Pergunta. Neste caso, queira prosseguir.
Seguiram-se 5 pancadas. Pergunta: devemos esperar ainda? Resposta: sim. Pergunta: continue, pois. Resposta: 4 pancadas. Pergunta: pronto? Resposta: sim. Aberto o livro pela folha nele intercalada, verificamos as páginas 254 e 255. Declaro que os fatos aqui são simples e escrupulosamente descritos tal como se realizaram. Assinado, J. N. Wortley Benenson.